de fato, eu tenho um PowerPoint que é o resumo, eu vou deixar para a semana que vem esse resumo, então. Eu já comentei com outra turma esse texto do Dworkin, e ele é um texto meio árido, esse que é o problema, mas eu vou falar bem rápido para vocês. Bom, nós já discutimos na penúltima aula o pensamento do Herbert Hart, né? O Hart é um autor extremamente importante, como tenho dito, do mesmo nível do Hans Kelsen, só que ele é do Common Law, então ele tem uma outra perspectiva. Mas tem algumas coisas que são semelhantes e outras que são bem diferentes. O Hart, ele tem como característica o uso da linguagem no sentido mais pragmático. O Hart, ele trabalhou junto com os maiores filósofos do século passado, que chamou Wittgenstein, que é um autor que trabalha o uso da linguagem, a linguagem como pragmática, a linguagem no contexto, a linguagem no dia a dia. E ele abre para aquela famosa textura aberta do direito que nós já comentamos aqui, o fato que o direito é suscetível de várias interpretações. O Hart fez escola na Universidade de Oxford. Até hoje, ela é considerada a melhor faculdade de direito da Inglaterra e uma das 10 melhores do mundo. Muitos autores americanos foram estudar com Hart. E, para ter uma ideia, um dos filósofos mais importantes do mundo chama John Rawls, foi aluno do Hart, muita gente importante trabalhou lá. E o que nós vamos comentar hoje, o Ronald Dworkin, americano, também foi aluno do Hart, só que ele é um aluno crítico. Ele fez uma série de observações, tentando abrir um debate com o Hart, e de fato conseguiu. É um debate muito famoso, Hart-Dworkin, e posso dizer para vocês que esse debate não terminou. Até hoje tem gente que diz que um ou outro tem lá suas razões, né? Eu vou comentar no meu estilo um livro do Orc, sou bem objetivo nisso. Esse livro do Orc se chama, o livro na mão aqui, se chama Levando, Levando, não sei se dá certo aqui, ficou meio difícil fazer assim, entendi agora, mas mais ou menos. Levando os direitos a sério, tá? O livro do Dworkin. Levando os direitos a sério. Desse livro você tem o capítulo anexado no Moodle, tá? Levando os direitos a sérios é um livro antigo, mas é o principal livro do Dworkin, porque a tese é a seguinte: embora Hart tenha provado que o direito está na zona de textura aberta, tem muitas ambiguidades, muitas incertezas, o direito tem uma coerência que permite que ele tenha uma autonomia e, mesmo assim, haja boas interpretações no direito. Quer dizer, o fato do direito estar nessa zona de indeterminação não impede que o direito tenha critérios para a sua aplicação. Essa é a tese do Orkin. E ele coloca isso desde o início do livro Evangelho a Sério, já no capítulo 2, que ele chama o modelo de regras 1, ele fala essa análise. Então, eu vou comentar rapidamente só algumas coisas do capítulo 1, depois a gente pode avançar bem mais, se quiserem. Mas só porque eu gosto de primeiro fazer uma leitura um pouco no livro, né? Não fazer uma coisa mais geral. Bom, nesse modelo de regras 1, é sempre uma ideia baseada no seguinte pressuposto. Os juristas, quando criam suas concepções de direito, eles geralmente imaginam uma noção de Estado, uma noção de direito simples, bem simples, de maneira que o adversário é fraco, né? Mais ou menos isso. Então, ele já cria de cara um modelo simples de direito, dizendo que
o Hart pensa direito bem, mas um modelo que poderia ser mais sofisticado. É interessante porque é a mesma crítica que o Hart faz ao Austin também. Diz que o Austin faz um modelo simples do Rex 1, e agora o Dworkin diz, não, quem faz um modelo simples de direito é você também, Hart. Então critica aqui o modelo de regras 1, que é um modelo simples. E aqui ele começa, eu vou pegar algumas coisas do texto, só para vocês quiserem discutir depois. A primeira, então, que o capítulo 2 todo chama modelo de regras 1. Se vocês procurarem bem ali, tem o modelo de regras 2, que é um momento que o Dworkin... São coletâneas de artigos os livros do Dworkin. O modelo de regras 2 ele corrige algumas coisas. Mas nesse modelo de regras 1, o Dworkin vai colocar algumas coisas. Primeiro, que ele chama questões embaraçosas. Embaraçoso para ele é o fato que duas coisas que são evidentes, deveriam ser evidentes para todos nós, não são. A primeira é o que é direito. Essa questão sobre o que é direito, eu estou participando, sou professor de direito há muito tempo, e até hoje nós estamos discutindo o que é direito, isso é embaraçoso, por isso que ele diz, e também obrigação, o que é uma obrigação, isso não está resolvido. E até porque, hoje em dia, com a teoria do Wittgenstein e de outros autores, as coisas são incertas, são indeterminadas, ambíguas, vagas. Então, o que é direito pode ser para uma pessoa direito e para outra pode ser outra coisa. Assim como obrigação, apesar de tudo, se relaciona com comportamentos devidos, com obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Mas, mesmo assim, o problema da obrigação é que o direito, para muitos, é constituído somente por obrigações. O direito tem mais coisas que isso. Então, ele bate direto nessa ideia de obrigação. É interessante que teria até, depois de fazer um TCC hoje, tem até um TCC sobre a ideia de obrigação, porque uma pesquisa, porque Kelsen fala em obrigação, Bob fala em obrigação, Hart fala em obrigação, Dworkin fala em obrigação, então um debate o que é obrigação, que é um tema do direito civil também, que você sabe muito bem, que tem até um semestre inteiro sobre obrigações, né? Então, e direito, sobre direito tem muito mais coisa aí. Então, acho embaraçoso não existir isso, e vai analisar essa questão. Ele diz até que existem correntes, uma teoria que você poderia chamar de teoria mecânica, que essas conceitos até são puros mitos, nem tem grande sentido, né? Para Dworkin, os conceitos de obrigação... Ai, ai, ai. Não é possível, não é possível. Está ouvindo? Sim. Desculpa, eu apertei o botão errado aqui. O conceito de obrigação, na realidade, ele é muito mais uma sombria mistura. Vendo que eu estava lendo uma frase interessante. Mais uma sombria mistura de motivos conscientes e inconscientes, e essa perplexidade que esses conceitos deixam nele, deixa sempre pensando que são, na realidade, um mito. Então, essa é a primeira constatação. Depois ele discute um tema que vocês também ouvirão bastante em discussões, o positivismo. É claro que todos esses autores são de uma linha que nós chamamos de positivismo. Positivismo no sentido que o direito ele tem autonomia, normalmente o direito se baseia em regras, e
Isso é básico. Porém, o Orc vai dizer que isso é pouco, né? O positivismo possui como esqueleto poucas proposições centrais e organizadoras. Vou rápido aqui. Aí o do Orc dá uma definição, atenção, dá uma definição. O direito é um conjunto de regras que o objetivo é estabelecer os comportamentos positivos e negativos das pessoas. Para que essas regras sejam juridicamente válidas, é necessário que passem pelo teste de pedigree, pelo qual se verifica de qual autoridade emanam. Aqui ele coloca um critério interessante. Existem muitas regras, nem todas as regras são jurídicas, existem regras morais, regras religiosas. E, na realidade, o importante, isso vem desde Kelsen, é que as regras sejam válidas. Tá? Agora, para que as regras sejam válidas, é preciso que elas passem por um teste de pedigree. Alguém diz, você faz parte do direito. Não, quase como se eu fosse analisar a raça de um cachorro. Ele ironiza com isso, né? Pedigree, você faz parte do direito. Isso é uma expressão do Dworkin. Mas, então, direito é um conjunto de regras que o objetivo é estabelecer os comportamentos positivos e negativos das pessoas. Tá? Então, comportamentos das pessoas, continua, positivos, negativos, e as regras têm que ser válidas e passar pelo teste do pedigree para saber qual é a autoridade, né, que emana. Então, essa é uma definição do Dworkin. Caso o problema é que a norma tem que ser aplicada, e aí a questão do common law é importante, a um caso concreto. Né? Tem que ser fácil aplicar uma norma a um caso concreto, né? E que, se não for assim, a autoridade pública deve decidir, deve aplicar de qualquer maneira, mas aí decidir aplicando o seu discernimento pessoal. Aqui vem o problema famoso, então, que vocês já perceberam. Eu tô lendo o texto do Orkin, que é complicado, mas vocês perceberam de bem isso. Na teoria do Hart, quando não está claro como se deve decidir de qualquer maneira, e para isso, por exemplo, um juiz vai usar o seu discernimento pessoal. Essa é a questão que o Dworkin critica, né? Que a obrigação, não estou aqui, que o positivismo tem obrigações certas ou se inclui ou não inclui, e isso é um assunto que atrapalha o Dworkin. Eu vou explicar melhor agora quando eu falar novamente sobre positivismo. Primeiro, ele vai fazer um elogio, alguma coisa tem que elogiar em Hart. Qual é a definição de Hart? Vocês que sabem todas as definições de direito. O direito é a união entre regras primárias e secundárias para Hart. Isso é muito importante. O Dworkin concorda com isso, e com isso se tem um ponto de partida importante. E para Hart, existem duas fontes possíveis para a autoridade de uma regra. Uma regra jurídica ela pode ser válida, duas questões importantes. Isso é chave para o Dworkin. Uma regra jurídica pode ser válida ou pode ser aceita, tá? Ou seja, ele admite que normalmente os padrões de comportamento, as pessoas seguem as regras porque as pessoas assimilam certo tipo de comportamento, reconhecem que isso é devido e se comportam assim. Eu acho correto, cada vez que eu entro no meu automóvel,
colocar o cinto de segurança. Então, isso é uma regra que ela é aceita. Então, existem muitas regras que são assim. Agora, eu tenho que pagar, ainda não paguei, pagar daqui a um mês, o imposto de renda, completar a declaração do imposto de renda, e é uma coisa que é triste, mas eu vou pagar o imposto de renda porque isso é uma regra válida que me obriga a pagar o imposto de renda. Então, são dois tipos de regras, né? As regras ideais são aceitas, cumpridas pelas pessoas porque elas querem. São legítimas, se aceita. Ou tem regras que se cumprem porque são válidas, são regras que se impõem, né? As regras, as comunidades primitivas, aí são os modelos simples de direito, uma cidade simples, hoje um país que tenha lá 10 mil habitantes, lá, Luxemburgo, né? Então, a comunidade simples, a maior parte das regras são regras primárias que são aceitas. Então, é a situação, a comunidade indígena é mais fácil ainda. As regras são primárias, são aceitas e tudo bem. Mas nesse caso, na sociedade mais sofisticada, não se pode afirmar sem dúvida, assim, sem pensar muito, que essas comunidades têm o direito, porque não há maneira de distinguir um conjunto de regras jurídicas de outras regras sociais, como exige o princípio do positivismo. Aqui em Dworkin, ele retoma a questão de todos os outros, e aí não deixa de ser positivista, dizendo que é um momento que eu tenho que diferenciar as regras jurídicas das regras sociais. Então, nesse caso, o modelo simples ele é insuficiente, né? Então, é preciso que se desenvolva uma regra secundária fundamental para que se possa criar o direito. Quer dizer, o direito depende muito da existência das regras secundárias. Na verdade, o direito começa a existir quando, além das regras primárias, eu também tenho as regras secundárias. As regras que estipulam como se modificam, como se alteram, como se decide, como se reconhece as regras primárias, tá? É claro que para o Hart, a regra mais importante é a regra de reconhecimento, né? É a regra de reconhecimento. Porém, é preciso usá-la nesse sentido para distinguir as normas jurídicas dos outros tipos de normas. Por exemplo, as normas morais. Ela separa, as normas de conhecimento separam o que é do que não é direito. Então, a regra de reconhecimento diz, essa regra é direito, essa regra não é direito. Então, aqui, vai parecer algo interessante, a regra de conhecimento é a regra do sistema jurídico que faz com que obrigatoriamente depende da aceitação. Então, a regra de conhecimento é uma regra chave para isso, em Hart. Então, aí vem a principal crítica de Dworkin, o positivismo jurídico, é de que os juízes, quando utilizam expressões como direito e obrigação jurídica, que está falando isso desde o início do capítulo, principalmente ao se depararem diante de casos difíceis, né, pode acontecer que não estejam utilizando padrões de regras jurídicas ao fazê-lo, mas estejam recorrendo a princípios, políticas e outros tipos de padrões. Aqui surge a tese do Ronald Dworkin, a tese famosa, que você já sabe, mas que eu estou tentando ver a origem.
Ou seja, em princípio, num modelo mais simples de direito, existem regras do tipo tudo ou nada. Se está previsto na norma, está dentro do direito. Se não está previsto na norma, não está previsto no direito. E para resolver o problema, o juízo do poder discricionário. Agora, diz do Orkin, pode ser que essa concepção de direito baseado somente em regras seja a concepção de direito baseado num sistema fechado. O direito só tem regras. Exemplo, Kelsey, só tem regras. Talvez o direito tenha, além das regras, outros recursos para determinar os comportamentos, por exemplo. Que outros recursos são esses? Recursos são princípios, políticas e outros tipos de padrões. Então, aqui ele está alargando os elementos que fazem parte do direito. Então, o direito também tem algo além das regras. Eu acho que aí é muito importante. Hoje, quase todo mundo conhece essa tese, mas aqui é um momento importante, esse livro é antigo, em que ele vai colocar. Nós temos também no direito princípios, políticas e outros tipos de padrões. Aqui ele amplia o sistema do direito. Mas ele não está dizendo que princípios, políticas e outros tipos de padrões estão fora do direito. Está dizendo que princípios, políticas e outros tipos de padrões estão incluídos dentro do direito. Então, o sistema do direito é muito maior que se imagina. Tem muito mais recursos que se imagina. Então, o sistema do direito é um sistema bem mais completo que se pensa. Então, aí ele vai argumentar, essa é a tese dele, que o positivismo é um modelo de e para um sistema de regras e que sua noção central de um único teste fundamental para o direito nos força a, examinar os papéis desempenhados pelos padrões que não são regras. Né? Quer dizer, o positivismo tem um defeito, é um sistema de regras. E o teste do pedigree das regras de reconhecimento, ele é insuficiente porque não está analisando padrões que não são regras. Né? Para o autor, é que eu tenho um pequeno... Assim, ficou claro. Para o autor é o seguinte, as regras possuem relação de tudo ou nada, no sentido de uma lógica binária, isso seria o direito tradicional, de modo que ou o caso concreto se adequa a determinada regra, e sendo assim, essa se aplica ao caso, ou o caso não se enquadra na mesma, e essa, por sua vez, é completamente afastada do caso, sem nenhuma forma de ponderação. Para o positivismo tradicional, é tudo ou nada. Dou um exemplo kelseniano. Tudo existe o chamado princípio da legalidade. Só é proibido alguma coisa, eu só não posso fazer alguma coisa, se tiver uma lei anterior que proíba. Eu estou proibido de fumar. Por quê? Porque tem uma lei anterior que proíbe que eu fume. Se chama princípio da legalidade, que está antecipado. Se não tem uma lei que proíbe fumar, eu posso fumar. Então, é tudo ou nada. Posso fumar ou não posso fumar. Então, o que acontece de, de, de complicado aí é que se aparece alguma situação que não se encaixa exatamente nessa relação tudo ou nada, como é que fica? Esse que é o problema. E aí, nós estamos falando de princípios. Ou seja, os princípios não estão nessa lógica do tudo ou nada. Os princípios, eles não trabalham sob a perspectiva da lógica binária. E aí que está a questão. Pelo contrário, sempre há ponderação quando da sua aplicação, de forma
que na hipótese de um caso se enquadrar ou não a um princípio, esse não será totalmente afastado. O que acontece? Regras, relação, tudo ou nada. Porém, nós temos no direito princípios. E, às vezes, quando não se trata de uma questão de regras, pode ser uma questão de princípio. E quando há uma questão de princípio, se tem que trabalhar, se há conflitos de princípios, às vezes é mais de um conflito relacionado com uma questão. Aí não se trabalha com tudo ou nada, se trabalha com a chamada ponderação. Se tem que sopesar os princípios para ver qual deles se deve aplicar a uma determinada situação. Então, eu dei um exemplo simples. É proibido fumar, então você não pode fumar. É tudo ou nada. É uma regra que proíbe fumar, então você não pode fumar. Agora, os princípios são o seguinte. Por exemplo, é muito importante que haja o desenvolvimento econômico de um país. Uma Constituição brasileira até prevê a liberdade de iniciativa no desenvolvimento de seus negócios, da economia. Isso é um princípio. E também tem um outro princípio, que é o da saúde. Eu tenho direito à minha saúde. Então, pode acontecer que, numa determinada situação, haja um conflito em que eu tenho que decidir qual é o mais importante nesse caso, a saúde ou os negócios. Se surgir um caso desses, onde a regra não estava muito clara, porque é uma situação de calamidade, talvez, fica difícil de se identificar qual é a regra. Então, aqui nós vamos discutir qual é o princípio mais importante. E aí se tem que fazer uma ponderação para ver até que ponto é mais importante o princípio da saúde ou o princípio da liberdade do comércio, por exemplo. E aí nós temos uma série de debates. Tá? Vocês já estão entendendo, não vou me aprofundar nisso, mas aqui não é uma questão de regra, é uma questão de ponderação. E quando é um caso, se existem casos de ponderação, vocês percebem que há mudanças de ideia dependendo de uma série de circunstâncias. Então, aqui, essa é a relação dos princípios. Tá? Só que, de qualquer maneira, aqui explica melhor ainda, os princípios, eles valem mais, segundo o Dworkin, do que as regras. Os princípios são critérios, o Dworkin fica se entusiasmar, que se alguém usar os princípios, estará se encaminhando para chegar a uma resposta certa em relação aos problemas. Né? Porque para ele, no item 3 ali, existiriam no direito regras, princípios e políticas. Os elementos constitutivos do direito em Kelsen são as normas jurídicas. Os elementos constitutivos do direito em Hart são as regras. Os elementos constitutivos do direito em Dworkin são regras, princípios e políticas. Os princípios, eles possuem a dimensão do peso ou importância pela qual prevém a ponderação. Você tem que ter essa ponderação, o intérprete tem que fazer essa ponderação, no caso concreto, e a adequação entre princípios internados casos concretos, sem prevalência total entre um e outro em caso de colisão. Então, pode ser que agora o princípio da saúde seja, por exemplo, considerado o mais importante e o princípio da liberdade de mercado, não. Mas não quer dizer que o princípio da liberdade de mercado, daqui a um tempo, não se transforme novamente no princípio mais importante. Os princípios, como são princípios, estão todos sempre presentes e, dependendo dos casos, se pondera qual é mais importante naquela solução, mas ele continua disponível. Enquanto que, no caso das regras, quando há conflito entre regras, que nós chamamos de antinomia, segundo Bobbio, quando uma delas ela
contraria a outra, ela perde a validade e sai do sistema. Então, uma regra que dissesse é proibido fumar e outra que dissesse é permitido fumar, uma das duas regras vai ter que sair do sistema. Não será mais uma regra jurídica. Enquanto que existe um princípio que diz a saúde é uma garantia, a liberdade de mercado é uma garantia, esses dois princípios continuam no sistema. Só que, num caso concreto, por ponderação, se considerou mais importante um. Mas não quer dizer que, numa outra situação, isso não possa mudar. Então, aqui, segundo o Dworkin, a partir da ideia de princípios, o direito passou a ser uma atividade construtiva. Com regras, eu tenho uma noção de direito mais estática. Agora, a partir do momento que eu penso em princípios, os princípios fazem com que a argumentação, é preciso muita argumentação, muito diálogo entre os que estão participando dos casos, se construa nessa argumentação o direito. O direito é um processo de uma narrativa, uma narração. É quase que a construção de um texto que vai avançando para o futuro, procurando um novo direito. Então, aqui a ideia é que os princípios permitem um avanço em relação às regras. Tá? O conceito, também, da mesma maneira, o conceito de obrigação jurídica só poderá ser entendido se a importância dos princípios também for reconhecida. Aí ele redefine a ideia de obrigação, dizendo que as obrigações também dependem dos princípios. E vocês podem olhar, por exemplo, o Código Civil de 2002 no Brasil. O Código Civil de 2002 fala que, mesmo o direito de propriedade, ele tem uma função social. Então, aos poucos, mesmo nas obrigações, os princípios vão entrando e forçando a todo tempo que nós tenhamos mais hermenêutica, mais interpretação. É um direito mais aberto nesse sentido. Por isso, é necessário compreender os princípios segundo o Dworkin, né? Assim, os princípios, na ideia de obrigação, são tratados como regras e os juízes devem utilizá-las, né? E também pode existir princípios, isso é importante no Dworkin, princípios que não estão claramente nas regras, estão extra-legais. Ou seja, eu não posso imaginar, agora, depois de entrar em Dworkin, que todo direito está escrito ou representado por regras. Existe também, além das regras, princípios não escritos que estão disponíveis. Então, são princípios paralegais que estão disponíveis. Tá? Então, aqui há uma ampliação do direito. E aqui ele coloca vários critérios. Na primeira hipótese, os juízes estariam simplesmente aplicando ao caso concreto padrões jurídicos obrigatórios, fugindo da discricionariedade. Isso aí é o ideal que se imagina. Porém, na segunda possibilidade, se deve admitir que o poder discricionário do juiz existe ao aplicar padrões extra-legais ao caso concreto. Quando começa a falar em padrões extra-legais, eu estou dizendo que o juiz tem poder discricionário. Aqui eu tenho um problema interessante, talvez continua até hoje. Para Hart defende que os juízes não devem ter discricionariedade, normalmente. Porém, o Hart diz que nos chamados hard cases, nos casos difíceis, os juízes usam o poder discricionário. Agora, o Dworkin vai dizer o seguinte: esse uso do poder discricionário dos juízes não nos leva a uma resposta certa. E aqui ele vai ter um posicionamento que fica claro para ele o que é direito. O direito é muito ligado, segundo Dworkin, isso ele tem lá suas razões, à ideia de tradição, a costumes, tradições, certos comportamentos que vêm de muito longe. O direito tem certa moral mais conservadora. E quando eu começo a interpretar o direito de uma maneira mais avançada,
eu tenho interpretações criativas e originais, né? O poder discricionário me permite a interpretação inovadora. O que acontece? Segundo Hart, não sei se vocês se recordam, havia uma oposição entre o formalismo do direito, o direito mais tradicional, fechado, e o ceticismo, uma teoria do direito mais aberta e preocupada somente com o futuro. Aqui o Dworkin tenta um caminho do meio, dizendo que o direito tem que manter, de alguma maneira, uma certa tradição. O direito não pode ser totalmente novo, ele tem que manter uma tradição, mas, ao mesmo tempo, ele tem que conseguir adaptar essa tradição ao novo, ao original. Então, aqui, o direito é uma espécie de narrativa, uma novela, a tese dos direitos, no fundo, é um romance escrito em continuidade, que implica que tem início o direito, mas o fim nós estamos construindo. Então, aqui, muitas influências de direito e literatura, direito e cinema, que nos permite imaginar que o direito é uma história que vem sendo contada, pelo menos desde o Estado moderno, e essa história tem uma tradição, e quando se rompe com a tradição, consequências são complicadas, mas também é necessária uma inovação, senão nós estaremos sempre no mesmo tipo de direito. O Bernardo explicou para vocês a questão da união homoafetiva, seria sempre com o mesmo tipo de direito, mas, de qualquer maneira, é preciso que se faça um jogo entre a tradição e a inovação em Dworkin. Quer dizer, ele é um americano, é membro do Partido Democrata, embora seja um autor crítico, ele não é um crítico revolucionário. Então, é preciso que o direito leve, junto com a novidade, a tradição. E isso se expressa, se vocês quiserem, semana que vem a gente vai falar sobre isso, claramente no Brasil, pela ideia de Constituição. Nós temos uma Constituição no Brasil desde 1988, e essa Constituição ela tem estabelecida nela os alicerces, já há um bom tempo, da nossa tradição jurídica. Estão ali os nossos princípios principais. Princípios no Brasil, quando estão na Constituição, se chamam direitos fundamentais, eles têm preferência, eles têm prioridade na sua execução, e quando surge uma situação diferente, é necessário que, mesmo sendo diferente e criativa, para a sociedade está se modificando, isso se encaixe no que está previsto na Constituição. Então, cabe ao jurista, na linha do Dworkin, ter essa hermenêutica, essa habilidade de interpretar o direito conciliando o que está na Constituição e na tradição com o original. Ou seja, não entrando no formalismo das regras, ou mesmo keynesiano, em que o direito é tudo ou nada, ou também não entrando no poder discricionário que vale tudo. Então, aqui é um meio campo, assim, o que vai trabalhar o Dworkin nessa concepção. Tá? Vou falando sobre o poder discricionário. A discricionalidade ela pode ser fraca, ele fala que há 3 tipos de discricionalidade aí. Ela pode ser fraca quando se manifesta, quando os padrões da autoridade não são suficientes para serem aplicados de forma mecânica e automática, estando o juiz encarregado de utilizar sua capacidade de julgamento para que a ordem seja cumprida. Essa é a parte a parte inicial. Pode ser ainda mais fraca quando se afirma que um funcionário pode tomar uma decisão, em última instância, que não pode ser revista ou revogada por outra pessoa. Aí a decisão administrativa não há muito o que fazer. Porém, a terceira perspectiva que ele coloca é que poderia existir um caso do discricionário onde não existem limites. São os casos mais radicais, onde o juiz decide
exatamente o que eles querem. E esse é o caso que exatamente o do ORC não quer e que pode acontecer. Né? Bom, então o poder discricionário, é, os positivistas afirmam que o sentido a ser atribuído ao poder discricionário é fraco. Em que sentido o juiz deve se valer da discricionariedade no seu sentido mais forte. Dworkin não aceita isso. Essa é uma pergunta boa para fazer. Dworkin aceita, então, o poder discricionário do sentido forte? Não. Dworkin defende que, a despeito da crença dos positivistas, chega a dizer, o juiz não teria nenhum poder discricionário a utilizar princípios de forma obrigatória, né? Pois o direito tem dentro dele possibilidade de se compreender os resultados a partir de critérios, a partir de princípios. Ele acha que o direito é um sistema mais amplo, um sistema aberto e que tem respostas para problemas e que cabe ao raciocínio jurídico encontrá-los. Né? E aí, quando se fala em regra de reconhecimento, a regra de reconhecimento, em certo sentido, quando se fala em princípios, não estou falando em obrigações aqui, ela nem é necessária. Né? Porque os princípios, eles existem independentemente de uma autoridade que os valide. Os princípios estão presentes. De alguma maneira, o Dworkin acredita no modelo de sociedade democrática, onde o que fundamenta as relações sociais são os princípios, aí tem uma certa moral junto, e que isso é tanto ou mais importante do que as regras. Nós precisamos ter regras morais e princípios para que nós tenhamos uma sociedade democrática. E também um outro detalhe importante, não há uma hierarquia entre princípios. Então, essa é uma questão que surge depois, pois cada um deles será avaliado e aplicado de acordo com o caso analisado. É impossível, então, usar reconhecimento do pedigree nos princípios, posto que esse não necessita de uma promulgação por uma autoridade para serem válidos. Então, aqui, a reconhecimento, ele vai criticando aos poucos o reconhecimento do Hart, ou a própria norma fundamental de Kelsen, dizendo que elas não são tão necessárias. Acaba com a ideia de hierarquia. A hierarquia é muito importante em Kelsen, todo sistema jurídico é hierárquico. Aqui não, depende dos casos. Né? Então, não pode existir uma regra suprema. Então, aqui, podem anotar, se quiserem, em Dworkin, regra fundamental, reconhecimento, hierarquia, tudo isso é secundário. Então, aqui ele critica essa parte, se aproximando do final aqui. E finalmente, em relação à regra de reconhecimento, ele conclui, não há como mudar totalmente a regra de reconhecimento de Hart, mas sim tem que fundamentar as coisas a partir de princípios. E os princípios, se você se quisesse, seriam de fato, se quisesse nos manter essa ideia, a própria regra de reconhecimento. Né? Essa é a única saída que ele encontra para esse tipo de problema. Então, aqui seria mais ou menos onde eu paro a exposição e faço alguns comentários com vocês. Não sei como é que vocês estão acompanhando. Estão acompanhando? Alguma dúvida? Alguma... A questão que uma coisa que eu não comentei ali muito, vocês podem me perguntar, eu falei que o direito passaria a ser constituído por regras
princípios e políticas. Bom, e políticas, eu não falei muito, né? É, de fato, quando eu estou trabalhando questões mais individuais, relacionadas a interesses de uma pessoa, é, eu estou trabalhando com princípios. Agora, quando eu estou trabalhando com casos que relacionam toda uma coletividade, eu estou falando com políticas, né? Ele fala, ele começa no livro dele chamado Império do Direito a dar uma série de exemplos de direito constitucional que são bem conhecidos para explicar a teoria dele, tá? Vou falar dois exemplos conhecidos para vocês, que vocês já devem ter ouvido, mas que estão no livro do Ronald Dworkin. O primeiro caso do famoso, o Dworkin procura esses casos nas crônicas de direito constitucional, né? Primeiro caso famoso que o Dworkin trabalha de direito constitucional é o caso, o chamado caso Elmer, que aconteceu em Nova York, isso há mais de 100 anos, um caso que ocorre porque havia falta de legislação sobre o assunto. Há 100 anos atrás, em Nova York, havia um solteirão muito rico que só tinha, aparentemente, um sobrinho. Esse sobrinho, muito inteligente, inteligência do mal, vamos dizer assim, ele decidiu assassinar o tio, conseguiu, foi preso, e na época ele teve uma prisão relativamente não muito grave, condenado a 6 ou 7 anos de prisão, e uma vez preso, ele entrou com um inventário como legítimo herdeiro e recebeu a herança do tio que ele havia matado. Olha, vendo só. Ele matou o tio, e foi condenado no direito penal por isso, porém, no direito civil, não havia nenhuma regra que proibisse o assassino de receber a herança. Então, ele ficou preso, mas recebeu a herança e ficou imaginando que, quando saísse da prisão, ele aproveitaria aquela herança. Pois apareceu uma prima distante, não faltou um advogado para avisá-la, provavelmente, que entrou com ação, se candidatou também à herdeira nesse inventário, e ela, num primeiro momento, ela solicitou receber a herança, mas ela era uma prima distante. E pelos critérios da sucessão nos Estados Unidos, ela perdeu, porque ele tinha por sangue o direito colateral de ser o herdeiro. Então, no primeiro momento, ela perdeu a causa, que ele era o herdeiro mesmo, né? Mas aí ela entrou com um outro tipo de alegação, e foi um tribunal superior, internou na Suprema Corte dos Estados Unidos, e nessa alegação ela não reclamava mais do fato dela ser a herdeira, mas do fato que ele não poderia ser o herdeiro. Ele não teria mais direito a ser o herdeiro, porque ele tinha matado a pessoa da qual recebeu a herança. Mas qual é o argumento? O argumento é jurídico, legal, do ponto de vista do Dworkin, agora sim. O argumento é baseado em princípios do direito. Embora não tenha uma lei que proíba receber herança, há um princípio jurídico, isso vem desde o direito romano, que diz que ninguém pode se beneficiar de algo mal, de algo torpe em direito. Não posso fazer algo ruim, algo mal para uma pessoa e assim mesmo tem uma vantagem. Então, nesse caso, depois de muita discussão, na Suprema Corte, ela ganhou a causa e ele foi deserdado. Porque se entendeu que, por princípio, ninguém pode se beneficiar de sua torpeza, certo? Então, aí foi um caso inédito
e que um princípio resolveu o problema. Dworkin, acho que a resposta certa foi essa. Certo? Aí você está para entender o exemplo. Não tinha lei. Hoje, no Código Civil Brasileiro, não se entusiasme, de 2002, está escrito claramente lá que quem matar alguém não terá direito a receber herança, se fosse o caso. Então, o nosso Código Civil escreveu isso para tirar dúvida. Mas nos Estados Unidos, na época, não tinha uma lei escrita dizendo isso, mas tinha princípios. Então, Dworkin, os princípios estão presentes. E foi uma resposta certa. Esse é um caso de princípios, para dar um exemplo para vocês. Um outro caso que aconteceu no Brasil há pouco tempo, em um casal no Brasil, há uns 5 anos atrás, o homem assassinou a esposa. Assassinou a esposa, foi preso e recebeu a pensão do INSS de viúvo. Ficou recebendo a pensão de viúvo do INSS. Né? Até que a Defensoria Pública, outros advogados, perceberam isso. Isso foi denunciado. Dizia assim, mata a mulher e recebe a pensão. Né? Isso aí. E, num primeiro momento, o INSS, que pagava a pensão, declarou: não está proibido no INSS isso, ele pode receber a pensão. Claro que foi feita toda uma movimentação no direito brasileiro, e é mais fácil modificar o direito previdenciário nesse sentido, que é uma questão mais administrativa. E agora há uma regra no INSS brasileiro que quem matar a outra não poderá ser beneficiário. Então, não tem mais isso. Mas já houve esse caso. E qual foi o primeiro argumento para tirar a pensão dele? Também, por princípio, a pessoa não pode se beneficiar de um mal. Então, isso é um princípio do direito. Esse é um exemplo do estilo do Dworkin. Outro exemplo que também já aconteceu no Brasil, na Amazônia. Começaram a construir uma grande barragem nos Estados Unidos, hidrelétrica, e essa barragem ela começou a destruir o meio ambiente. Então, houve aí um debate entre meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Mas como a barragem já estava quase pronta, e ela geraria milhares de empregos, daria energia para muitas cidades dos Estados Unidos, finalmente se decidiu que a barragem deveria ser concluída. Então, aí foi usado um princípio? Não, foi usada uma política. Então, às vezes, é usada a política como critério para tomar decisão, independentemente da regra escrita. Claro que depois que as coisas acontecem, geralmente surgem as regras, não se preocupe. Então, mas é um momento de um hard case, de um caso mais difícil. Para Dworkin, no caso da barragem, essa não foi a resposta certa. A resposta certa seria defender o meio ambiente. Mas, de qualquer maneira, as respostas são, ora, baseadas na lei, tudo ou nada, as regras, que seriam mais simples, mas muitas vezes são casos difíceis, e então as respostas são por princípios ou são por políticas. Pode haver colisão de princípios, que eu já falei, e aí tem que haver a ponderação dos princípios, que é uma questão difícil também. Aí depende, embora do ar que diga a resposta certa, aí eu digo que no Brasil depende da composição da formação política dos juízes quando ocorrem essas ponderações. Eu não sei se esses exemplos ajudaram um pouco daí, para entender a teoria do Orc. Né? Sei se ajudou um pouco. Sim, professor, uma coisa. O senhor vai postar o PowerPoint lá no Moodle? Esse vou. Até pensei que já estava, não está ainda, vou colocar. Eu não cheguei a ver o último slide, que nem no do Hart, tinham as perguntas para ajudar a gente no resumo? Esse eu não coloquei. Eu vou colocar hoje, tem razão, vou colocar as perguntas. Mas, não sei se perceberam, que se acharam fácil. O do Orc é um autor difícil, eu peguei esse capítulo inicial exatamente com a ideia que ele fosse o mais fácil. Tá? Seria o que estaria faltando na nossa parte
mais tradicional do direito do common law. Eu tenho um outro texto do Michael Sandel, não sei se vocês viram que eu anunciei ali também, do Michael Sandel, né? Se vocês Sim. viram. A gente pode comentar um pouco, Michael Sandel, se vocês quiserem também. Tá? Vou, deixa eu tentar colocar o Michael Sandel aqui. Algumas coisinhas do Michael Sandel, que é um autor bem mais atual. Estou confundindo aqui. Não sei se eu fechei o outro aqui. Estou do Orc ainda. Ah, agora sim. Michael Sandel. Acho que não deu certo, né? Vocês não estão vendo. Sim, estamos. Estão vendo? Uhum. Ah, então, ficou, tirei. Mas eu não gostei do jeito que entrou. Né? Ah, vou voltar aqui. Uma coisa que quero fazer. Eu tenho que procurar certo. Acho que agora vai dar certo. Michael Sandel é o autor mais conhecido, né? Porque ele é contemporâneo, vocês já ouviram falar coisas dele. Mas ele dá muitos exemplos bons, né? Vocês conhecem, né? Tem até o vídeo, não vou passar o... Você pode assistir o vídeo do Michael Sandel, né? Michael Sandel tem um livro, Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Está aparecendo bem aqui. Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Mas ele tem alguns exemplos bem didáticos sobre esse tipo de questão do direito americano. Só passar três, quatro coisas para vocês rapidinho aqui. Também coloquei Michael Sandel. Só para vocês verem, todo mundo conhece, mas só para vocês verem. A primeira é do órgão que fala a resposta certa, né? O Michael Sandel fala em fazer a coisa certa, que é um pouco semelhante, mais objetivo até, né? No livro Justiça quer fazer a coisa certa, ele claramente parte para uma análise, que algum de vocês devem gostar muito, de casos concretos, né? Ele vai direto aos casos concretos. Talvez alguém goste disso. E eu não consigo tirar um negócio aqui. Bom, não sei se está gravando ainda, né? Tá. Primeiro, eu gostei dessa, gostei, infelizmente, do início do livro, capítulo primeiro, Fazendo a Coisa Certa, do livro Justiça, que é fazer a coisa certa. O capítulo primeiro, olha o assunto que ele fala no capítulo primeiro do livro, né? A justiça em tempos de catástrofes, né? Nós estamos, ele acertou, né? O direito das catástrofes ele já existe nos Estados Unidos. Temos aqui na oficina o professor Delton, que é especializado nisso, em catástrofes. Tu tem dito, pô, se deu bem, porque é só o que tem. Direito das catástrofes, e os americanos trabalham muitos problemas devido a muitos furacões, tornados, inundações, muito problema lá. Então, mas aqui também, acho que agora podemos ter um direito de catástrofes no Brasil. Então, por exemplo, aqui ele dá um exemplo do chamado Furacão Charley, que em 2004 devastou o estado da Flórida, nos Estados Unidos, né? Destruiu tudo, o furacão. Bom, para nós agora morreu 22 pessoas, muita gente.
e causou uma destruição de 11 bilhões de dólares. E o que aconteceu? Faltaram itens básicos de sobrevivência. Faltou água, por exemplo, faltou material de construção para recuperar as casas, né? E até tem uma pessoa que tem uma frase famosa: depois da tempestade vem os abutres, né? Cuidado, nós temos que ter cuidado aqui depois da pandemia, né? Depois da tempestade vem os abutres. Então, as pessoas ficaram sem água, sem material de construção para recuperar suas casas, e apareceu muita gente vendendo água a preços exorbitantes, vendendo material de construção pelo dobro do preço. Quer dizer, houve gente que se aproveitou disso. Então, vocês viram o que acontece num momento de catástrofe, aconteceu nos Estados Unidos, né? E aí houve um debate político e econômico interessante, porque se debateu até que ponto está acontecendo no Brasil hoje. O Estado deveria intervir na economia, né, para refrear a ganância dos comerciantes e prestadores de serviços. O Estado tem que controlar isso. Ou se a própria economia ela poderia se autorregulamentar pelo princípio da oferta e procura. Isso realmente deu um debate, mas é que não foi uma situação tão grande como a do Brasil hoje, foi naquela região. E é um debate interessante. Primeiro, porque no momento inicial, algumas pessoas realmente se aproveitaram da situação, mas depois houve uma série de questões. Houve uma solidariedade nacional, muita gente dos Estados Unidos trouxe o material necessário, houve água que trouxeram, que fez com que esse debate entre intervenção do Estado, autoregulação da economia, fosse muito forte na época, e houve defensores dos dois lados. Algumas pessoas diziam: se a água é cara, isso é importante, porque gente dos Estados Unidos inteiro vai levar água para vender, porque vai ganhar um bom lucro. E uma vez que muita gente levou água para vender, a água ficou um preço normal, né? E outros dizem que sem o Estado não haveria condições de recuperar essa economia. Então, começa esse tipo de debate pesado entre intervenção ou não do Estado na economia. A partir daí, de qualquer maneira, surgiu uma lei de abuso de preços, por isso, feita pelo Procurador-Geral Christ, que controlou os preços durante essa crise, tanto que depois o Procurador-Geral Christ chegou a ser eleito governador da Flórida, né? Então, o trabalho dele foi muito valorizado. Ele trabalha daí nessa questão de justiça, veja só, tem que ter um mínimo de justiça numa situação dessa, não pode se aproveitar só pela ganância. A relação entre lei e moral, quer dizer, você não pode vender água a um preço exorbitante, as pessoas estão com sede. Então, como deve ser a lei e como a sociedade é se organizar. Então, esse tipo de questão que surge na lei de abuso de preços. Então, aqui surgem vários argumentos contra e a favor da lei de abuso de preços, que giram em torno de três questões. Primeiro, é a famosa questão da economia. Maximização do bem-estar. Quer dizer, você tem que tomar uma decisão na economia que beneficie o maior número possível de pessoas e, ao contrário do senso, prejudique o mínimo, né? Então, esse chama ótimo de Pareto. Você tem que ter critérios econômicos para tomar uma decisão, e muito bem tomados. Segundo, respeito à liberdade. Apesar de tudo, nos Estados Unidos, as pessoas têm que ter liberdade. Então, é uma loucura que faz. Terceiro, isso aí é a questão filosófica que nos interessa muito. No Brasil passa muito longe. Tem que ter uma certa virtude nisso. A pessoa tem que ter uma noção de comportamento mais ético, mais virtuoso, né? Então, aqui é um dos debates que tem.
Outra forma, em relação à maximização do bem-estar e respeito à liberdade, por exemplo, tem que se combater a lei de abuso de preços e a sociedade deve se organizar para isso, né, de forma espontânea, né, bem-estar, mas também tem que controlar o direito de escolha. Então, esse é um debate que continua lá. E a favor da lei do abuso de preços, o bem-estar social, não, claro, não vai melhorar com a prática de preços abusivos. E em tempos de catástrofe, é óbvio que não há ambiente de liberdade de escolha. Então, isso foi todo um tema constante nos Estados Unidos que a gente pode pensar muito bem aqui, né? A virtude, que é o tradutor do Michael Sandel é um filósofo, a preocupação dele é com a virtude. A República de Platão é uma preocupação com a virtude. O argumento moral que tem seu nascedor no traje da sociedade. Quer dizer, a prática de preços abusivos de produtos e serviços essenciais para a sobrevivência em tempo de catástrofe importa em lucratividade não merecida. Quer dizer, alguém quer ganhar dinheiro no meio de uma catástrofe também, aí realmente estamos no limite, né? E a ganância aparece claramente como um defeito moral, né? Então, aqui são críticas fortes que ele faz. As pessoas se aproveitam de crises econômicas assim, para ganharem dinheiro com isso. Realmente é algo assim lamentável, né? Então, em relação à crítica ao argumento da virtude, sustentar como a lei e a sociedade deve ser mediante a promoção da virtude, representa vicissitudes em comparação com a maximização do bem-estar, respeito à liberdade, né? Então, aqui realmente ele defende a virtude, eu aconselho vocês também, esse é um critério moral positivo, né? Claro que existe uma dependência, julgamento de valores morais a partir daí, e a quem cabe julgar o que é vício ou virtude. Mas, de qualquer maneira, acho que esse é um tema forte que está no livro. A justiça e a virtude entre a promoção e a neutralidade. Existe um grande debate na filosofia política antiga e moderna. Já desde Aristóteles, a virtude deve guiar como a lei deve ser, pois aquela reflete a forma como a sociedade deseja se organizar. Uma sociedade justa guia seus indivíduos a um agir virtuoso. Aqui a ideia de manter uma concepção de virtude de Aristóteles, difícil hoje, mas corretíssima, que deve ser mantida. De Kant a John Rawls, ali com J, está errado. A lei deve se manter neutra entre esses tipos de problemas e deixar os indivíduos escolherem o próprio agir virtuoso. Para Kant e Rawls, no entanto, ele confia nas pessoas e acha que o Estado não deveria interferir tanto nessa questão, mas acha que os indivíduos racionalmente deveriam ter esse tipo de comportamento, né? Mas, de qualquer maneira, a virtude deve ser uma escolha. A justiça é muito importante por isso, deve ser uma escolha virtuosa. A lei tem que promover a virtude, e a virtude é a melhor forma de viver e organizar a sociedade. Aqui ele faz uma defesa inicial da virtude e recomendo a todos pensarem nisso. Aqui, alguns exemplos, já que ele fala da teoria da justiça de Aristóteles, dando alguns exemplos. Bom, primeiro, observação baseada na lei de abuso de preços, a ideia do coração púrpura e a ajuda financeira ao Wall Street, né? A quem cabe julgar quais são as virtudes que merecem promoção? Quais são os critérios para receber as coisas que a sociedade valoriza, né? Então, aqui ele coloca algumas questões importantes que aconteceram nos Estados Unidos, né? Por exemplo, vocês sabem que os preços eles subiram muito nos Estados Unidos e isso aí teve que ter controle. Então, uma discussão forte nos Estados Unidos, mas que teve um certo controle, finalmente, depois de muita pressão, porque lá se imagina sempre que a liberdade.
A ideia do coração púrpura é interessante. O que quer dizer coração púrpura? É uma medalha concedida a soldados americanos que participaram de guerras. E nas guerras, nós estamos vendo agora no caso da calamidade também, na pandemia aqui, muitos soldados americanos foram para a guerra e tiveram problemas mentais, problemas psicológicos gravíssimos. E depois, passados alguns anos, que estavam de volta aos Estados Unidos, alguém resolveu dar medalhas para os veteranos, né? E veteranos americanos ganharam medalhas, e alguns que tiveram esses problemas psicológicos, de saúde, etc., também ganharam a medalha. E deu um problema, porque diziam que quem teve problemas psicológicos e mentais não merecia medalha, na realidade, eram covardes. Então, teve um debate terrível lá, se o coração púrpura, que terminou mal. Já a ajuda financeira ao Wall Street é um outro problemão, que é nas pré-crises que antecede o que está acontecendo hoje no mundo, é que quando, finalmente, vejam só, no caso da Flórida, do furacão, a ajuda do Estado foi limitada. Porém, quando em Wall Street, em 2008, houve uma crise econômica imensa, a crise da venda da Bolsa de Valores, crise das construção de imóveis, que caiu a venda das casas nos Estados Unidos, grandes bancos, seguradoras foram à falência, o Estado ajudou, né? Colocou muito dinheiro em cima disso, e aí ficou uma coisa estranha, porque quando era para ajudar a população, os governos dos Estados Unidos não ajudavam, e aí para ajudar Wall Street, o, o Estado ajudou, né? Então, aí ficou uma crítica dura a esse tipo de questão. Outro exemplo que é muito famoso do Michael Sandel, sobre raciocínio moral, como é que te raciocina, vocês conhecem bem esses dois exemplos. Um exemplo é o chamado caso do bonde desgovernado. Acho que você já conhece essa história do bonde desgovernado, né? Com certeza, né? Existem várias histórias sobre isso, está no texto do, do Sandel, ele que coloca isso assim. Vamos imaginar que o maquinista de um trem, ele está conduzindo o trem numa linha de trem, evidentemente, e vê que se ele continua naquela linha, ele vai atropelar 5 pessoas e provavelmente essas 5 pessoas irão morrer. Mas ele vê que tem uma opção de desviar essa linha, e desviando essa linha, ele vai atropelar apenas uma pessoa, e em vez de provavelmente matar 5 pessoas, ele provavelmente matará apenas uma pessoa. Aí fica um raciocínio moral que ele tem que pensar o que é mais importante, menos ruim, matar 5 pessoas ou matar uma pessoa. Então, é o famoso dilema do motorista do bonde, que ele trabalha com detalhes de como se toma esse tipo de decisão. Quando se imagina a quantidade de pessoas, no maior ou menor, de alguma maneira se está usando um argumento utilitarista, se procura beneficiar a maior parte das pessoas. Ou seja, seria talvez mais interessante matar apenas um. Porém, se a gente imaginasse que esse um que seria morto seria uma pessoa que não estava na pista, mas seria empurrado na pista. No exemplo que ele dá, seria um gordo que seria empurrado na pista para ser atropelado, e aí, nesse caso, como ele não estava na pista, seria empurrado na pista. Se entende que esse raciocínio utilitarista, que é mais vantagem matar 5 do que um, não seria mais relevante do que uma injustiça, que seria empurrar alguém que não tinha nada que ver no trilho. Aí, então, seria um raciocínio moral kantiano, dizendo que você não deve, para beneficiar-se dos outros, matar um inocente. Então, aí fica clara, nesse caso do bonde, a diferença entre o raciocínio utilitarista
que beneficia a maior parte, e um raciocínio mais moral kantiano, de imperativo categórico, que não se mata um, mesmo em troca de cinco, se isso for claramente injusto. Né? Então, aí é um exemplo que ele faz, do exemplo dos bondes. Por fim, ele fala do famoso caso dos pastores de cabras afegãos. Não sei se vocês já viram essa história em algum filme, tem filmes sobre isso. Os americanos fizeram tiveram uma missão no Afeganistão. Os americanos, há pouco tempo, estavam ocupando com muita força o Afeganistão. E numa missão no Afeganistão, vários soldados americanos foram perdidos no meio de umas montanhas. Há uma regra moral nos Estados Unidos, no Exército, que é boa, os SEALs, de que se um ficar para trás, os outros têm que buscá-lo. Não pode deixar ninguém para trás. Vivo ou morto, terá que ser levado de volta para os Estados Unidos. Então, foi enviado uma equipe com mais 4 ou 5 soldados para recuperar aquele soldado que ficou. Quando esses 4 ou 5 chegaram no Afeganistão, na primeira noite, eles encontraram 2 pastores de cabras, que aparentemente não tinham nada a ver com a guerra. E eles ficaram com a seguinte dúvida: nós vamos prender os pastores de cabras? Bom, prender. Depois ficaram pensando, e agora? Vai atrasar toda a nossa missão andar com esses 2 pastores de cabras juntos. Então, 2 opções. Nós matamos os pastores de cabras ou nós libertamos os pastores de cabras. O capitão comandante do grupo disse: olha, tendo em vista que eu acho que os pastores de cabras são inocentes, não tem nada a ver com a história, libertem os pastores de cabras. Eles foram liberados. Quando eles estão chegando perto do local onde deveriam estar os outros americanos, eles foram cercados por centenas de guerrilheiros, nesse caso, e todos os americanos foram mortos, menos o capitão, porque eles foram entregues, os afegãos, os 2 afegãos denunciaram eles para os 2 denunciaram para os outros, e todos foram mortos daí, menos o capitão, que apesar de tudo conseguiu salvar o americano que estava lá e foi para os Estados Unidos. Ainda veio um helicóptero salvá-los. O primeiro helicóptero foi abatido e morreram mais de 16 americanos. Mas depois de um ano fugindo no meio das montanhas, o capitão e o soldado que ele foi buscar conseguiram chegar em segurança. Então foi uma história bem interessante, que valeu um filme. O capitão, depois, quando chegou nos Estados Unidos, sofreu um inquérito. Ele foi processado por ter agido de maneira incorreta. Ele foi processado porque se dizia que ele deveria ter, em nome da segurança dos Estados Unidos, ter morto os 2 pastores de cabra. E ele disse que não poderia fazer isso porque era imoral matar 2 pessoas inocentes. Mas aí diziam os outros, não, eles não eram inocentes, eles eram amigos dos guerrilheiros. Então ele disse que não faria isso, ele era um kantiano, não mataria 2 inocentes, e por isso ele foi preso, condenado, perdeu todo o seu status de militar nos Estados Unidos, e inclusive hoje é uma pessoa mal vista nos Estados Unidos. Né? Mas é um dilema moral terrível que ele enfrentou no caso dos pastores de cabra. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo porque quando eu começo a entrar na hermenêutica, discutir poder discricionário, discutir decisões, independentemente das regras, do que está previsto de uma maneira mais clara, muita coisa está prevista de maneira clara, mas entro nesses hard cases, nesses lados de poder discricionário, eu começo a ter que pensar muito em dilemas morais. Quer dizer, existe toda uma complexidade que surge na hermenêutica, que não deixa de ser fascinante.
o que vocês vão ter que trabalhar no direito nesses casos, porque são situações que não se tem pleno conhecimento do que vai acontecer. Claro que o capitão não sabia que os dois afegãos eles eram amigos dos guerrilheiros, não tinha como ter esses dados. Mas, de qualquer maneira, são esses dilemas, essas coisas que fascinam e atraem tanto a hermenêutica hoje em dia, né? Então, fazer a coisa certa, segundo o Michael Sandel, é um grande problema e o grande objetivo que nós temos, tanto na moral, na filosofia, quanto no direito, de trabalhar decidindo de maneira virtuosa, um pouco da tese dele, né? Ele chama isso de dialética da justiça, né? Poderia ter um mundo da ação, uma antítese do mundo da reflexão e uma reflexão moral, mas essa é uma atividade difícil, né? Mas é o caminho que vocês terão que enfrentar depois, a partir da teoria do direito, que a teoria do direito, então, do ponto de vista da hermenêutica, cada vez mais ela passa a ser um processo interpretativo, né? Aqui acabou mesmo, um processo interpretativo, porque ela faz com que se tenha que tomar decisões que são verdadeiros dilemas, né? Na linha do Ronald Orr, eu teria que encontrar quais são os princípios para poder agir de maneira mais virtuosa, mas, de qualquer maneira, fiquem certos que nós teremos muitos dilemas e muitas dificuldades. Não deixa de ser um lado fascinante do direito, esse tipo de questão, né? Se vocês gostaram do Michael Sandel, eu tenho vários livros dele em português, sempre com questões desse tipo, ele é muito interessante. Inclusive, não vou colocar hoje, mas se vocês quiserem, existem vídeos no YouTube do Michael Sandel, vários vídeos interessantes, onde ele conta mais casos desse aí. Ele é um dos professores mais conhecidos em Harvard hoje, devido a essa capacidade que ele tem de contar a teoria dele a partir dos casos, né? Ele conclui dizendo que qual é a opção que eu tenho, decidir a partir de princípios ou a partir de consequências, né? E quando eu decido a partir de princípios, independentemente do caso concreto, eu tenho certos princípios e estou sempre baseado neles. Por exemplo, um kantiano, eu nunca vou mentir, eu não devo mentir. Isso é um princípio que em todas as situações eu nunca vou transigir. Então, sou uma pessoa que sempre diz a verdade, né? Enquanto que, do ponto de vista do utilitarismo, que é a teoria do Bentham, que é contrária à do Kant, o objetivo é tomar decisões que promovam a felicidade do maior número possível de pessoas, nem que para isso eu tenha que sacrificar 4, 5, que vão ficar na pior, né? Então, aqui são questões que fazem que muita gente seja principiológico na linha kantiana, os princípios sempre são os critérios, e na linha das consequências se imagina qual o cálculo que beneficiará mais pessoas. Quem segue os princípios kantianos e critérios a priori, normalmente está dentro do que nós chamamos de filosofia do direito. E quem segue a ideia do consequencialismo, utilitarismo do Bento, normalmente está dentro daquilo que nós chamamos de direito econômico, né? Então, esses posicionamentos, eles existem dentro do direito e são posicionamentos que vocês vão enfrentar muitas vezes na vida de vocês. Bom, perguntas sobre esses casos aí? Tem perguntas? A
semana que vem são dois textos do Barroso que nós vamos analisar, aplicando o pensamento americano ao constitucionalismo brasileiro. Acho que vai ser bem interessante. Então, eles estão disponíveis esses dois textos. Tá? Alguma dúvida maior? Não? Carla Giovanni Lima, tô vendo. Tem alguma dúvida, Carla? Não? Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar e continuamos na semana que vem. Tudo certo, então? Tá certo, então. Até a semana que vem. Nos encontramos. Prazer, mais uma vez, sempre. Certo? Continuamos semana que vem.